Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez análise palpites dessa rodada da NBA do dia 16 de janeiro. Galera, chegamos, hein, meu irmão? Já foi metade do mês aí. Sextou, vamos pra cima. Deixa seu like, se inscreve no canal que fortalece bastante e vamos que vamos, rapaziada. Lembrando, hoje também tem um basquete europeu 16h45. Vou trabalhar essa bet tanto no meu grupo VIP como no grupo gratuito. Se você quiser fazer parte, o link tá na descrição. E ver uma bet desse jogo, tá? 100% de graça o grupo. Só na descrição dos comentários que tem um link lá. E vamos pra cima fazer a análise dessa rodada da NBA. A gente começa aqui com o Indiana Pacers e New Orleans Pelicans. Eu destaco a equipe dos Pacers, que tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Isso se deve ao fato do retorno de alguns jogadores, tá? E a gente tem a equipe do New Orleans Pelicans, que tá oscilando bastante, né? Na verdade, essas duas equipes, se você for ver, são as duas piores, tá, galera? Os Pacers são a pior equipe da Conferência Leste e a equipe dos Pelicans é a pior equipe da Conferência Oeste. Então são duas equipes que, assim, é o ruim contra o horrível, né? Não tem muito o que a gente concluir. Duas equipes que não devem chegar aos playoffs, então a gente tem que tomar um pouco de cautela aqui. Vou falar um pouco do jogo, tá? Eu boto um pouco mais de fé na equipe dos Pelicans, tá? Porque eu acho que a equipe dos Pelicans, assim, tá com alguns jogadores saudáveis, coisa que eles não tiveram durante a temporada. Jordan Poole tá jogando, Zion Williamson, Derrick Queen, Jeremiah Fairz. Então, assim, eu vejo a equipe dos Pelicans levemente com vantagem, apesar de eles estarem azarão por estar jogando fora de casa. Então eu iria com vitória da equipe dos Pelicans, até porque os Pelicans e os Pacers já se enfrentaram nessa temporada, foi apenas um jogo, e foi um jogo que a equipe dos Pelicans conseguiu ganhar e ganhar bem, né? Uma diferença ali de 19 pontos. Então eu iria com a vitória dos Pelicans, mas quem quiser pegar uma margem de segurança também faz todo sentido, tá? Agora falando em linhas de jogadores, cara, se você for ver aqui, por parte dos Pacers, é claro que o Pascal Siakam, né, ele geralmente é o melhor jogador. Porém, galera, eu tô achando a linha muito alta. Pode ser que ele jogue bem, pode ser que ele faça bastante pontos, mas pode ser que às vezes ele não atinja a linha, porque acho que tá quase batendo 40, né? Pontos, rebotes e assistências, pontos também tá alto. Então eu tô querendo ficar um pouco de fora em relação aos jogadores dos Pacers também. Eu destaco esse jogador aqui também, que é o Andrew Nembhard, né? Que é um cara que ficou fora de alguns jogos por lesão. É um cara muito bom, de muita qualidade. Sem o Haliburton, ele é o amador do time. Pode ser que ele se destaque, mas eu não aconselho vocês a apostarem no Andrew Nembhard. Você vê aqui que tem jogos aqui que ele é capaz de fazer 16 assistências e aí no próximo jogo ele faz apenas 2. Tem jogo que ele faz 29 pontos, aí do nada ele faz 11, faz 13. Então é um cara que oscila demais, entendeu? Não é um cara tão confiável, mas mesmo assim, se você quiser pegar algum jogador dos Pacers, eu, assim, falaria que o Andrew Nembhard seria a melhor opção, mas eu não vou pegar, tá? Bom, falando da equipe dos Pelicans, eu tenho que destacar esse jogador aqui, que é o Zion Williamson, tá? O Zion Williamson, ele vem de um bom jogo, né? Ele saudável, a gente sabe que é muito monstro. E assim, eu vejo ele bater na linha limite de pontos, né? Que tá em torno de 22, 23 pontos ali, que é a linha limite dele, né? Você vê a linha de 22 bateu em 4 dos últimos 5 jogos, ele tem exatamente 22,4 pontos de média por jogo na temporada. O diferencial do palpite aqui na última vez que ele enfrentou os Pacers, galera, ele fez 29 pontos em 23 minutos jogados, velho. Muito, muito, muito ponto. E o diferencial do Zion é que é o seguinte, meu irmão, ele infiltra muito bem e a equipe dos Pacers é uma equipe que, se você for ver, os pivôs são bem fracos, né? O Jay Huff, né? E o pivô reserva, eu não sei se é o Walker, né? O Jarvis Walker, não, tá jogando de ala. Eu não tô lembrando quem que é o pivô reserva, acho que é o Isaiah Jackson, ou Quinton Jackson, enfim. Mas, cara, os pivôs dos Pacers fazem bastante falta, entendeu? É um time que comete muitas faltas. Você vê que o Jay Huff aqui nesse jogo contra os Pelicans, ele fez 5 faltas, foi quase ejetado. Então, eu gosto de pontos do Zion Williamson, acho que ele vai ter muito espaço nesse garrafão dos Pacers, tá? Então, os meus palpites aqui são tudo a favor do Pelicans, ou a vitória, se você quiser ir na mais de segurança, handicap, e palpites de jogadores, vitórias os pontos do Zion Williamson. Fechou, galera? Vamos pro próximo confronto aqui. A gente tá falando de um confronto que foi o último duelo, né, da última rodada. Então a gente tem um pouco mais de material para trabalhar, vamos dizer assim. Philadelphia 76ers enfrenta a equipe do Cleveland Cavaliers, né? E é um confronto muito bom porque são duas equipes na mesma conferência, Conferência Leste. O que eu destaco desse jogo, galera? Essas equipes se enfrentaram na última rodada e a equipe dos Cavaliers destruiu a equipe do Philadelphia, tá? Destruiu, assim, conduziu o ritmo do jogo do início ao fim. Tem um palpite aqui que pra mim tem que pegar, que é os pontos do Donovan Mitchell. Você vê que ele fez 35 pontos aqui,
tá? Um plus-minus de mais 29, foi o jogador do time que teve o melhor plus-minus e que passou mais tempo dentro de quadra e que mais teve arremessos. E algo que contribui ainda mais para esse palpite é o fato do Darius Garland, que jogou a última partida, foi o segundo maior pontuador do time com 20 pontos, não vai jogar esse jogo de hoje. Então isso induz ao time dos Cavaliers precisar ainda mais do Donovan Mitchell, tá? Então eu pegaria realmente a linha dos 25, 26, 27 pontos ali do Donovan Mitchell, que geralmente flutua entre essa linha de 25 a 27, tá? Por parte do time do Philadelphia, eu acho que foi um jogo muito ruim, foi, mas eu não vejo a equipe do 76ers vacilando igual vacilou no último jogo. O Paul George vai jogar, o Embiid vai jogar e a equipe dos Cavaliers vem muito desfalcada. Vem sem o Darius Garland, né, como eu disse, contribuiu com 20 pontos no último jogo, e sem o Sam Merrill, que inclusive pode ser trocado, tá? Pode ser trocado o Sam Merrill, um cara que tem uma excelente bola tripla aí, sempre vem trazendo mais de duplo dígito aí nos últimos jogos. É um cara que tá na free agent aí, pode ser trocado a qualquer momento. Então, ficou de fora aí desse jogo, tá? Mas, cara, meus palpites aqui são pontos do Donovan Mitchell e eu pegaria uma vitória da equipe do Philadelphia 76ers em meia unidade, pela questão deles performarem muito mal no último jogo, e a equipe dos Cavaliers vai vir desfalcada do Darius Garland e do Sam Merrill, tá bom? Bom, vamos falar do próximo jogo, Brooklyn Nets e Chicago Bulls. É um confronto que, assim, a gente tem que ver os desfalques, né? O Ken Thomas por parte dos Nets, o Josh Giddey por parte dos Bulls. Josh Giddey também, galera, que tá na free agent, tá? Pode ser trocado a qualquer momento aí. Vamos ver o que pode acontecer. A gente agora vai ver muitas trocas na NBA. Cara, a equipe do Brooklyn Nets, né, tá perdendo bastante jogo, apesar de estar jogando, assim... eu não sinto que a equipe dos Nets joga mal, mas eles estão no último quarto vacilando bastante. E isso, pra mim, diz muito respeito à questão do draft, né, cara? Pode ser que a equipe dos Nets esteja aí realmente tancando, né? E aí vai começar a acumular essas derrotas, né? Bom, cara, o destaque, né, que eu sempre falo é o Michael Porter Jr., né, o jogador do Brooklyn Nets. Acho que ele é o jogador com maior repertório. No último jogo entre Nets e Bulls, o Michael Porter fez 33 pontos. Então eu acho que se tem um palpite que a gente tem que pegar aqui é os pontos do Michael Porter Jr., né? Naturalmente é uma média que faz todo sentido se você for ver, né, os últimos jogos dele. Já tem vários jogos aí de mais de 25 pontos. Então vamos com pontos do Michael Porter Jr. Agora, quando você fala em Brooklyn Nets ou Bulls para ganhar, cara, complica bastante, né, cara? Complica bastante. Isso porque a equipe dos Bulls, assim, tá vindo meio remendada. Você vê que, assim, uns jogadores inesperados que estão jogando bem. Contra o Jazz, o Vucevic fez 35 pontos, né? O melhor jogo dele na temporada. Eu não lembro de um jogo tão bom assim do Vucevic fazendo 35 pontos. Mas o que eu vou querer pegar aqui é o pontos, rebotes e assistências do Ayo Dosunmu. Esse jogador aqui, Ayo Dosunmu, que vem fazendo muito papel de armação desse time dos Bulls, sem o Josh Giddey. Isso porque o Kobe White está muito abaixo. Olha aqui o Kobe White. 5 pontos, 6 pontos no último jogo. Então esse cara aqui, o Ayo Dosunmu, tá jogando muito bem. Tá cada vez ganhando mais minutos. Então, a linha de pontos, rebotes e assistências do Ayo Dosunmu é uma linha muito interessante aqui pra gente pegar. Uma linha que tá baixa, acho que tá em torno de 20, 22 pontos, rebotes e assistências. Eu pegaria a linha de pontos, rebotes e assistências desse jogador dos Bulls aqui. Então, quem vai ganhar Nets e Bulls, eu tô fora, tá, galera? Vamos pegar apenas o jogador. Michael Porter Jr. pontos por parte dos Nets, Ayo Dosunmu por parte dos Bulls. Quem vai vencer, meu amigo? De verdade, eu acho que isso aqui é a mesma coisa de tu jogar uma moeda pra cima. Não dá pra prever. Próximo jogo, Toronto Raptors contra o Los Angeles Clippers. Lembrando que todos esses palpites aqui, galera, você consegue fazer na BravoBet, que é a nossa casa de aposta parceira. Linhas de jogadores, quem que vai ganhar, quantos pontos terão, entradas ao vivo, tá, galera? Então, basicamente, tipo, esse jogo tá acontecendo, aí tu consegue apostar com as linhas lá, tá? O link para você criar a sua conta tá aqui na descrição através dos comentários. A casa é boa, saque e depósito via Pix. Se tiver algum problema, tem um suporte lá. Então, vamos para cima, o link para você criar sua conta tá na descrição ou nos comentários, junto com o grupo do Telegram gratuito também, se você ainda não faz parte, fechou? Próximo jogo, Raptors e Clippers, cara. Aqui a gente tem que falar dos desfalques, né? O Clippers está sem Kawhi, que foi confirmado agora há pouco. Parte dos Raptors, né? Jacob Poeltl e RJ Belt, e aquela chuva de cara que fica questionável ali, né? Emmanuel Quickley, Mamukelashvili e tal. Mas o fato é que a equipe dos Raptors joga em casa. Vai estar disponível o Scott Barnes, vai estar disponível o Brandon Ingram, né, o Murray Boyles, que vem fazendo um excelente papel de pivô. Por parte dos Clippers, John Collins e Ivica Zubac pode ser que não jogue, né, só o Barba que no primeiro momento assim que está confirmado.
Então, cara, eu vou com a vitória da equipe dos Raptors, na minha opinião, por esse contexto dos desfalques. Eu acho que principalmente a equipe dos Clippers sem o Kawhi complica bastante. Kawhi que vem sendo o protagonista da equipe. Você vê que ele fez 33 pontos nesse jogo, tem jogo de mais de 50 pontos nessa temporada. Então, eu acho que sem o Kawhi, galera, a pedida, assim, é a vitória da equipe do Toronto Raptors, tá? Jogando em casa, vamos no certo. Próximo jogo, Rockets e Timberwolves. Assim, a equipe do Timberwolves vem sem Anthony Edwards, né, no primeiro momento. E eles vêm jogando bem ainda assim, cara. Você vê que contra os Bucks aqui, eles surraram a equipe dos Bucks. Isso porque o Rudy Gobert também não jogou. Então foi um jogo bem surpreendente aí por parte da equipe de Minnesota mesmo. Mas assim, cara, jogar em Houston, né, é difícil. Tudo bem que a equipe do Houston vem mais cansada, né? Eles jogaram ontem, vem de back-to-back na derrota pro OKC. Mas não viajaram também, né? Jogaram dentro de casa e perder pro OKC é aquela coisa. Então esse jogo aqui eu iria com a vitória da equipe do Houston Rockets, tá? Justamente porque eu acho que o Anthony Edwards pode ser que faça falta nesse jogo aí, tá? A equipe dos Rockets que passou por alguns problemas de lesão aí dentro dos jogadores, mas agora tá conseguindo ficar saudável. Steven Adams vai jogar, Alfred Sengun, Kevin Durant, Amen Thompson. Então vamos com o Houston Rockets aqui pelo fator casa e porque o Timberwolves vem sem o Anthony Edwards. Eu sei que esse jogo contra o Bucks assusta, né? Mas, ainda assim, eu acredito que o certo é o certo, né? E esse jogo, especialmente, o Anthony Edwards pode fazer muita falta. Vamos para o último jogo da rodada, galera. Lembrando que todos os melhores palpites você consegue adquirir através do meu grupo VIP de esportes americanos, tá? Eu não trabalho somente a NBA, tá? Trabalho todos os esportes americanos. Amanhã tem playoff da NFL, então nós vamos para cima com tudo, forrar bastante, beleza? Tem vídeo de análise da NFL aqui no canal, que eu vou postar daqui a pouco também. Bom, galera, o último jogo, Kings e Wizards, aqui eu não vou perder muito tempo, tá? Eu vou com a vitória da equipe do Sacramento Kings, né? 23 vitórias seguidas contra bons adversários, contra Rockets, Lakers e Knicks. Eu destaco o fato também deles não estarem viajando, né? Nos últimos 3 jogos eles jogaram dentro de casa, vão jogar de novo, então não vai ser afetado por aquela questão de, né, desgaste de viagem e tal. E eu destaco aqui a equipe do Wizards, que está muito ruim, né? Com 4 derrotas seguidas. Perdeu o McCollum e Corey Kispert, né, na troca pro Trae Young. Eu falo perdeu porque o Trae Young não tá jogando e o CJ McCollum e o Kispert estavam jogando, né? Então, como o Trae Young tá machucado, eles perderam 2 peças que estavam ativas para uma peça inativa. Isso sobrecarrega muito. Os Wizards vêm no desgaste de viagem, né? Nos últimos 4 jogos, foram 3 jogos fora de casa, viaja hoje para Sacramento. Então, assim, o ataque perdeu muito com o McCollum. Se você for ver a defesa aqui, eles tomaram mais de 110 pontos em todos esses jogos aqui, enquanto a equipe do Kings fez mais de 110 pontos em todas essas vitórias. Então, assim, cara, acho que é questão de valor. Você pega um time vindo de 4 derrotas, com esse acúmulo de viagem, tomando mais de 110 pontos. Aí você vê o Kings, de 3 vitórias seguidas, jogando dentro de casa, 3 jogos seguidos, não está sendo afetado pelo desgaste de viagem. Completo, o Zach LaVine vai jogar. Pode ser que o Sabonis volte hoje também. E eu esqueci de falar, a equipe do Wizards está sem o Coulibaly e o Chris Middleton, que são 2 jogadores ativos. Então, cara, pra mim, se a equipe dos Kings ganhou dos Knicks, dos Lakers, dos Rockets, eu acho que a tendência é que eles ganhem do Wizards, né? Claro que não é uma ciência exata, é uma questão de expectativa, assim, né? Eu acho que se venceu desses 3 times, né, que são bem mais difíceis, né, do que a equipe do Wizards, eu acredito que a equipe dos Kings vençam também. E vou te falar, cara, a equipe dos Kings não tá jogando mal não, tá? Eles ganharam dessas 3 equipes e ganharam bem. Todos esses 3 jogos foram ganhando por uma margem de mais de 10 pontos de diferença. Então realmente eu pegaria a vitória da equipe do Sacramento Kings aqui nesse confronto. Fechou? Então é isso, galera. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Vamos que vamos. Tamo junto. Valeu.